Um levantamento da Confederação Nacional de Municípios aponta que 60% das cidades brasileiras não registraram mortes por Covid-19 na primeira semana de agosto. É bom, né? A queda no número de óbitos acontece no mesmo momento em que a vacinação avança. Por causa da melhora dos índices, muitos gestores já decidiram flexibilizar ainda mais medidas restritivas. Vamos conversar sobre esse assunto agora com o infectologista e epidemiologista Carlos Fortaleza. Doutor, muito bem-vindo ao nosso plantão. Obrigada pela sua participação. A gente está falando de flexibilização das medidas de restrição atrelada ao avanço da vacinação, mas no outro lado fica aqui a nossa preocupação com o avanço da variante Delta aqui no Brasil. A gente deve ter mais cautela na hora de falar em flexibilizar agora? Bom dia, a todos. Nós temos sim muita preocupação com essas flexibilizações amplas, até porque nós sabemos que, embora as vacinas tenham feito tenham tido excelente efetividade nas últimas semanas, nós sabemos que há essa variante Delta rondando e que grande parte dos brasileiros só tem uma dose. Está demonstrado que para a variante Delta a proteção só é atingida com 2 doses da vacina. Então, há uma necessidade de ter muito cuidado com essas aberturas e não ir com muita sede ao pote, como se diz, sob o risco de nós termos novos aumentos, novas ondas da Covid. Professor, muito se fala em planejamento, a longo prazo. Agora, em se tratando de números de mortes, de casos de infecção e contaminação pela Covid, as autoridades devem fazer um acompanhamento mais próximo, então, não contar com uma abertura, sendo que a pandemia pode sempre surpreender com explosões de casos, com novas ondas. Como que o senhor avalia essa situação pelo que a gente já viveu até agora? Eu entendo de 2 maneiras. Em primeiro lugar, é plenamente compreensível que se façam aberturas, a economia precisa de abertura. Precisamos também socialmente, até psicologicamente, de uma maior mobilidade. No entanto, é preciso também que essas aberturas tanto sejam lentas como tenham pontos de retorno, ou seja, que se nós tivermos um novo aumento dos casos, um novo aumento das mortes, possam ser feitas alguns fechamentos. Isso é o que nós temos visto em outros países, como Israel, como a Grã-Bretanha, até os Estados Unidos, que voltaram atrás de algumas medidas de flexibilização diante de novos aumentos com a entrada da variante Delta. Bom, para a gente resumir para o nosso público, os nossos telespectadores, vamos falar sobre a atenção desses telespectadores também para a segunda dose. A gente mostrou aqui até em Recife, pessoas jovens, abaixo dos 30 anos, resistindo ainda, ou apenas ignorando ou dispersos com a necessidade da segunda dose. Isso atrapalha demais, doutor. Vamos explicar para as pessoas por que tem que se vacinar com a primeira e com a segunda dose, que é um momento muito importante e crucial para o andamento, para a gente sair da pandemia ou pelo menos caminhar um pouquinho melhor. Sim, o que nós sabemos hoje, por exemplo, é que 2 doses de vacinas, falamos de vacinas da Pfizer, AstraZeneca, por exemplo, essas 2 doses são bastante eficazes, inclusive contra a variante Delta. Porém, contra a variante Delta, uma dose única é muito pouco efetiva. Então, todas essas pessoas que estão apenas com uma dose, elas não devem se aglomerar, elas não devem parar de usar máscara, nem mesmo após a segunda dose, enquanto a gente não tiver um controle. Se você me permite aqui um comentário, nessas imagens que vocês acabaram de mostrar, de aglomerações na motociata do presidente, eu percebo que quase totalidade das pessoas não estão usando máscaras, o que mostra que ou a pandemia acabou em Santa Catarina ou nós não temos risco de Delta por lá. Deve haver alguma coisa bastante interessante que evita isso. Então, o que nós vemos? Precisamos que a segunda dose seja tomada, mas precisamos também que o uso de máscaras e a não aglomeração também continue a ser uma medida tomada pelos brasileiros, para que não tenhamos sustos de aumentos de casos, aumentos de mortes novamente no nosso país.
Professor, recentemente o governo federal, o Ministério da Saúde, falaram sobre ampliar a testagem, né, e contar com parcerias, inclusive, com universidades do país, pesquisadores do país, para desenvolver testes mais baratos para que mais pessoas tenham acesso. Essa medida está chegando tarde demais ou, de qualquer forma, é um jeito de ajudar para que a gente possa prevenir novas variantes e fazer um monitoramento que seja digno agora dessas variantes que já se espalharam e daquelas que ainda podem se espalhar pelo país? É bastante interessante, a gente sempre comemora aumento de testagem. Aumento de testagem certamente faz parte de qualquer pacote para controle da Covid. Chega um pouco tarde, evidentemente, mas ajuda. No entanto, a gente deve lembrar um trabalho muito recente publicado por uma equipe de pesquisadores europeus que mostraram que o aumento da testagem contribui sim para o controle, mas muito menos, por exemplo, do que o uso de máscara. Então, não basta dizer que se está aumentando a testagem, tem também que se ampliar a proteção com o uso de máscara, com a vacina e com, por enquanto, uma restrição a aglomerações. Agora, doutor, a gente sabe que tem estudos ainda para serem concluídos em andamento sobre a proteção, né, das vacinas para a variante Delta, né? Muitas coisas estão sendo ditas, mas os estudos também estão em andamento. O que se sabe até agora sobre a eficácia da vacina contra a variante Delta? O que a gente pode esperar? Nós temos estudos consistentes que mostram que a maioria das vacinas hoje em dia registradas no mundo tem uma boa efetividade, ou seja, funcionamento na vida real contra a variante Delta quando está finalizado o esquema vacinal, ou seja, para a maior parte delas, quando 2 doses de vacinas estão administradas. Exatamente isso que requer novos estudos, por exemplo, há pouco conhecimento ainda sobre a Coronavac ou sobre a vacina de dose única da Janssen contra essa variante Delta, mas há bastante conhecimento sobre vacinas da Moderna, vacinas da Pfizer, vacina da AstraZeneca, com 2 doses completas. Essa preocupação, evidentemente, está no item principal de todas as agendas governamentais no mundo inteiro, porque países europeus voltam a ver crescimento da Covid, e isso quase exclusivamente se devendo a essa variante Delta e a entrada abrupta que fez na Europa. Professor Carlos Fortaleza, infectologista, epidemiologista, muito obrigado por conversar com a gente neste sábado. Bom fim de semana e até a próxima. Bom fim de semana a todos. Até a próxima.